começar o nosso estudo, né? Então, Mateus, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo de número 22. E eu tinha levantado, a questão no nosso primeiro encontro de o porquê que Jesus falou, o que é que isso significa, essa expressão significa, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes, não sei, se vocês já escutaram isso que eu vou dizer agora. Se sim, podem comentar aí na caixa de texto, de que há duas linhas, a linha calvinista e a linha arminiana. A linha calvinista defende, a questão dos eleitos, que a salvação não é para todos, e enquanto os arminianos vai dizer que não é assim, a salvação é para todos, é para todos. E aí, baseado nesse texto, há quem defenda, uma das linhas, tá vendo aí, mais o verso 14 do capítulo 22 de Mateus, Jesus vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a gente vai ver que o debate aqui, Jesus não está falando sobre essa questão em si, de uma linha calvinista ou de uma linha arminiana. E aí a gente vai estudar, e ao final a gente vai ver qual é a conclusão, o que é que Jesus está entendendo aqui acerca desse verso. E aí eu disse para vocês que todas as vezes que nós formos estudar as parábolas, a gente precisa ter em mente uma coisa, que as parábolas são respostas dadas a perguntas. Então, toda parábola, ela é uma resposta. E essa pergunta pode ser direta ou indireta. Então, quando a gente vai para o início do capítulo 22, a gente vai ver Jesus dizendo, e Jesus lhe falou novamente por parábolas. E essa expressão eu chamei a atenção de vocês, todas as vezes que a gente escuta expressões como Jesus lhes falou novamente por parábolas, ou ouçam outra parábola, ou e disse Jesus novamente outra parábola, ou contou uma parábola. Então a gente precisa voltar, porque essa história está ligada a outra história. E aí precisamos costurar as histórias para saber qual foi a pergunta levantada que fez com que Jesus contasse tais parábolas, certo? Então, quando a gente se depara com o verso de número 1 do capítulo de número 22, que diz, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, aí, então, se existe uma expressão que denota ou que expressa uma ligação, novamente, falou de novo, significa dizer que há uma coisa já dita anteriormente e que ele está falando novamente. Então, a gente volta lá para o verso de número 33 do capítulo 21, por isso que na terça-feira eu disse que para você encontrar a pergunta que foi feita, essa pergunta vai estar entre o capítulo 21 e 22. E eu fiquei muito feliz com o feedback que eu recebi de alguns irmãos, quando me mandaram suas mensagens, dizendo, Emanuel, eu encontrei a pergunta, essa aqui, e aí eu parabenizei, pois de fato é a pergunta que foi levantada. A gente vai descobrir aqui, ou vamos chegar a ela. Então, no verso de número 33, a gente vai ter a parábola dos lavradores. E essa parábola, ela começa dizendo, ouçam outra parábola. Então, mais uma vez uma expressão aí que expressa uma certa ligação
ou repetição de algo que foi dito. Aí a gente volta para o verso de número 28. O verso de número 28. Jesus está contando agora a parábola dos 2 filhos, né? E aí ele diz: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, dizendo: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Então a gente já para aqui no verso de número 28, porque o verso de número 28 é uma parábola, certo? Mas qual foi a questão levantada para que Jesus pudesse contar esta parábola? E aí a gente volta para o verso de número 23. Né? Eu não vou levar em consideração o verso 18 a 22, porque aí Jesus está falando de um outro assunto, né, que é a questão da figueira seca. E no verso 23, de fato, é o cenário que é montado, que faz com que Jesus conte, então, né, as parábolas. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores e, por fim, a parábola do banquete de casamento. Então vejam aí, a partir do verso de número 23, que diz: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então percebam aí, irmãos, que a pergunta está posta justamente no verso de número 23. E se dá em que momento da vida de Jesus? Quando ele entra no templo e enquanto ele ensinava. Então, esses mestres da lei, como está descrito aí, né, ou melhor, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos se aproximam de Jesus e levantam uma pergunta acerca da autoridade de Jesus. E aí, no verso de número 24, né, vamos ler aí todo o texto e a gente vai parando e explicando para aproveitar o tempo que nós temos. No verso de número 24, nós vamos ter então a resposta de Jesus. Então, o que é questionado aqui? Qual é a grande questão, a pergunta? A autoridade de Jesus. Com que autoridade Jesus ensina e fala o que ele fala, né? Aí Jesus diz: eu também lhes farei uma pergunta. Porque Jesus sabia, né, da intenção daqueles homens que chegaram ali, né, até ele para questioná-lo, como a gente já viu na parábola do rico insensato. Lembram de quinta-feira? Eu até falei da parábola, né, eu exemplifiquei essa questão de Jesus conhecer a motivação, o coração, a partir da parábola do fariseu e do publicano. Então, voltemos para o verso de número 24. Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. E aí, irmãos, percebam a sabedoria de Jesus, né? Eles vêm com uma pergunta e Jesus responde com outra pergunta. Olha só a pergunta de Jesus: de onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então Jesus colocou eles aqui diante de uma encruzilhada, diante do que a gente chama, né, de uma sinuca de bico. Porque Jesus queria agora uma resposta
né? E essa resposta levantada, né, por uma pergunta era uma pergunta crucial também para eles, que poderia invalidar o João Batista, que era, como ele diz aqui, um homem que foi chamado de profeta, ou então, como ele coloca no verso de número 25, né? Se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Se João Batista vem do céu, né, foi enviado por Deus, por que vocês não creram nele? É a mesma coisa de você ser, digamos, um médico, você está diagnosticado, e aí, sabendo que você precisa desse auxílio da medicina, ele te passa todas as recomendações e você não leva a sério aquelas recomendações que você teve dele. E alguém chega: mas por que você não acatou o que o médico disse? Então parece um pouco incoerente ou insano. E Jesus está querendo mostrar a hipocrisia e a incoerência deles. Só que eles se sentiram aqui encurralados, né? E aí qual foi a expressão e como eles responderam a Jesus? Eles respondem no verso de número 27. Não sabemos. Então aqui eles se colocaram numa posição, digamos, de neutralidade, né? Não queriam se comprometer, ficaram em cima do muro. E aí Jesus usou essa escusa deles e a desculpa deles para também não responder a pergunta que eles haviam feito no verso de número 23, que diz, ele vai dizer no verso de número 27, e ele lhes disse, ele quem? Jesus, tampouco, ou seja, também não lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. E aí, ele vai entrar agora no verso de número 28, que é a primeira parábola. A parábola conhecida como a parábola dos dois filhos. Então vamos ficar agora atento, né, a essa mensagem, né, da parábola. Uma vez, irmãos, que a pergunta levantada é a autoridade de Jesus. Com que autoridade Jesus está fazendo estas coisas? Verso de número 28, Jesus levanta a pergunta: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Preste atenção ao comportamento desse filho. Mas depois mudou de ideia e foi, né? Então percebam que esse filho aqui, ele disse que não ia, mas aí ele muda de ideia, ele se arrepende e decide ouvir a voz do seu pai e atende, né, ao chamado do seu pai. Preste atenção. E ele atende ao chamado do seu pai. E aí no verso de número 30, vai dizer: o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Então esse aqui demonstrou uma certa simpatia com o pai. Sim, pai, eu vou. Só que na prática, vai dizer aí, mas ele não foi. Verso de número 30. Aí no verso de número 31, Jesus faz o arremate. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que disse que não ia e foi? Ou aquele que disse que ia, mas não foi? Então, qual dos dois fez a vontade do pai? Aí, eles disseram, né, no verso de número 31, o primeiro, responderam eles. Eles quem? No caso, os fariseus, ou melhor, não são os fariseus, são os líderes religiosos, né, e os chefes dos sacerdotes. Talvez muito provavelmente apareça aí na sua Bíblia, não sei se os mestres da lei ou fariseus. Se você puder colocar aí na caixa de texto qual é o termo que aparece aí na sua Bíblia.
E aí ele segue dizendo o seguinte, né? E agora Jesus vai afunilar ainda mais depois que esses mestres ou esses líderes religiosos e sacerdotes falam que o primeiro. Olha só o que é que Jesus vai dizer. Verso de número 31. Jesus lhes disse, e aqui está, irmãos, a ideia central que perpassa todas as três parábolas. Aqui está o tema, o propósito, certo? O propósito. E que esse propósito, essa ideia vai estar nas três parábolas. Diz o seguinte: então Jesus lhes disse, no caso, falou para esses homens, né, esses líderes religiosos e tal, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Eita, isso aqui é forte, irmãos. Então, Jesus está contando uma parábola de dois filhos, de um que aparentemente demonstra desobediência, mas obedece, e de outros que demonstravam obediência, mas que por trás desobedecem, né? E aí já fica muito claro, né? Mais uma vez aquela ideia que a gente estudou lá em Lucas 15. Quem seria, né, esse filho aqui? Quem seria esse filho que é desobediente, revela essa desobediência, mas ele decide obedecer? Quem são esses? Os publicanos e as prostitutas, né? E estes, pelo fato de serem aceitos, né, pelo Senhor, estão entrando no reino de Deus, como ele diz aqui no verso de número 31. Aí ele vai dizer aqui no verso de número 32, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. No caso aqui, Jesus está falando para esses líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes. João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. João veio para apontar o caminho para vocês. E aí Jesus está sendo agora mais enfático. E vocês não creram nele. Esses líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, e vocês não creram nele. Mas, olha o que ele diz ainda no verso número 32. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. E aí, irmãos, percebam aí nesse texto, né, que Jesus está mostrando uma verdade para aqueles homens, que é a verdade da hipocrisia deles, né? Da falsa religião que eles estavam vestidos, né? Vestidos. E aí, mais uma vez, Jesus vai contar uma outra parábola no verso de número 33. Ouçam outra parábola, né? Jesus vai e conta outra parábola para eles. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Então aqui, chegando a época da colheita, esse senhor aqui, o proprietário das terras, envia, servos seus a esses lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. E aí
os lavradores, percebam aí a ação dos lavradores. Os lavradores agarraram os servos, né, desse senhor, desse proprietário da terra. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Verso de número 36. Então enviou-lhes outros servos em maior número. No caso, o proprietário já mandou agora outro grupo. Então enviou-lhes outros servos em maior número. E os lavradores os trataram da mesma forma. Como? Apedrejando, matando e espancando. E aí o verso de número 37. Por último, enviou-lhes seu filho. Então, por último, o dono dessa terra, o proprietário dessa terra, depois de ter enviado um grupo, o segundo grupo para colher os frutos da terra que era dele, né? E esses lavradores fazem o quê? Espancam aqueles que foram enviados pelo dono da terra. Pelo dono da terra. Eu acho que você agora já está começando a entender um pouco essa história, né? E por último, o proprietário da terra vai enviar quem? Aquilo que ele tem de mais precioso, o seu filho. Vejamos o que é que acontece. Verso de número 37. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Olha só o que o dono da terra pensava, né? Pelo fato de o jovem ou a pessoa aí agora ser o filho dele, então eu acho que eles vão levar em consideração. Mas será que eles vão levar em consideração mesmo? Verso de número 38. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. E aí, irmãos, percebam o coração perverso desses lavradores, né? Desses trabalhadores da terra que pertencia a um proprietário, a um homem possivelmente muito rico. E aí no verso de número 40, vai dizer o seguinte: portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Olha só. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Ou seja, quando o dono da vinha vier, o proprietário, quando ele chegar agora para prestar contas com esses homens, o que é que esse dono da vinha deve fazer com esses trabalhadores, com esses lavradores? Aí o verso de número 41, olha só, responderam eles. Eles quem, irmãos? A quem Jesus está aqui conversando ou se dirigindo? Voltando para o verso de número 23, aos líderes religiosos e aos chefes dos sacerdotes. Vejam o que eles responderam a Jesus. Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores. Ou seja, o dono da vinha, quando vier a esses lavradores, vai trazer juízo, vai matar, vai exterminar. E como ele vai exterminar esses lavradores que agiram de maneira perversa com os servos do dono da vinha e com o filho dele, como esses lavradores serão extirpados, o que é que ele deve fazer, o dono da vinha? Entregar a sua vinha a outros que queiram trabalhar conforme aos acordos, né, do dono da vinha ou proprietário da vinha. É isso que eles dizem, irmãos. E aí, cadê aqui verso de número
41, né, que diz: e arrendará a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Verso de número 42. Jesus lhes disse, ou seja, para eles, né? Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram. Olha só, Jesus está trazendo uma mensagem do Antigo Testamento. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então Jesus está falando aqui de uma rejeição que acontece por parte de um grupo que deveria conhecer muito bem, né? Os construtores deveriam conhecer o preço ou o valor de uma pedra. Mas eles não levam em consideração isso. Eles não, mesmo sendo especialistas, eles não reconhecem essa pedra. E eles acabam fazendo o quê? Rejeitando essa pedra. E aí ele vai chegar no verso de número 43, irmãos. Eu acho que vocês já estão compreendendo aí. Está dando para compreender aí a história? O encaixe que se faz entre a primeira e a segunda parábola? Coloquem aí na caixa de texto. Se não, coloquem aí qual foi a parte que vocês não entenderam, que a gente vai chegar lá, ao final. E aí ele vai chegar no verso de número 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus, olha, preste atenção, ele já falou do reino de Deus lá no verso de número 31, na parábola dos 2 filhos. E aqui mais uma vez ele vai dizer, portanto, é a expressão de conclusão, ele agora está concluindo. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Será tirado de vocês. E será dado a um povo que deu os frutos do reino. Então será dado desses homens, ou será retirado desses homens, ou dos judeus, né, que estavam rejeitando. Jesus veio para os seus. Mas os seus fizeram o quê? O rejeitaram. Por isso que ele vai dizer, portanto eu lhes digo que o reino de Deus, esse reino de Deus é o padrão, e é muito interessante, irmãos, essa expressão, o reino de Deus, porque ela é chave no Evangelho de Mateus. É o Evangelho que mais vai aparecer o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o padrão estabelecido por Deus para o homem. E essa expressão ela faz um contraste com o reino dos homens. Se existe o reino de Deus, existe por outro lado também o reino dos homens. Então o reino de Deus é o reino que procede, né, da vontade de Deus, do conhecimento de Deus. E é isso aí. Léo colocou aí Salmo de número 118, verso 22 e 23, isso mesmo, que fala referente à pedra que os construtores rejeitaram. Jesus faz uso lá do Antigo Testamento, e isso, mas só abrindo parêntese, isso fortalece aquela ideia de que toda a Bíblia, irmãos, aponta para Cristo. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. Então aí vai dizer, ainda no verso número 33, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo. A um povo. Que povo é esse? Nesse contexto aqui, os publicanos e as prostitutas. Por quê? No verso de número 31, vai dizer aqui que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês, antes daqueles que eram religiosos, estão entrando antes daqueles que eram supostamente, ou de quem se esperava uma autenticidade, uma verdade acerca da sua fé. Tá certo? Então, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo.
E quem é esse povo aqui na passagem, como a gente já viu? As prostitutas e os publicanos. A gente já sabe, né, quem eram as prostitutas, mulheres desprezíveis, pessoas desprezíveis. Os publicanos eram judeus, só que eram ladrões, extorquiam do povo judeu para levar para Roma, e não somente isso, mas eles acrescentavam um pouco aí desses impostos, nesses impostos, para extorquir para si, né? A gente tem exemplo aí de Zaqueu, que roubava, né, as pessoas, Então, irmãos, diz ainda no verso 43, e será dado a um povo que dê frutos do reino. E que frutos é esse que essas pessoas estão dando? Que frutos é esse? Eles estão crendo, esse é o fruto. Acreditar, crer no Senhor. Porque, preste atenção no verso de número 32. Voltando um pouco, no verso de número 32. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês, os líderes religiosos e os sacerdotes, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Esse era o fruto que se esperava dessas, ou de todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho, que tem contato com as boas novas. Se espera dessas pessoas o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo e ouvir e obedecer a sua voz, como aquele filho que disse que não ia, mas decidiu ir, né? E aí vai dizer, no verso de número 44, aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Então Jesus aqui está falando sobre o quê? O juízo para aqueles que ouviram, mas não obedeceram. E que haverá punição para essas pessoas. E aí no verso de número 45, olha só o verso de número 45 como ele é elucidativo, como ele é explicativo. Vai dizer o seguinte: quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus, então aqui os líderes religiosos também podem ser interpretados como fariseus. Jesus aqui vai usar os fariseus. Então, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele, no caso Jesus, falava a respeito deles. O verso 45 já vai nos deixar claro que a ficha está caindo para aqueles homens que se aproximaram de Jesus para perguntar a ele com que autoridade ele fazia essas coisas. Então eles percebem que Jesus agora está batendo forte, né, neles. E aí o verso de número 46 vai revelar, irmãos, aquele sentimento que Jesus conta na parábola dos lavradores. Olha só o sentimento que assola, que habita o coração desses homens. Verso de número 46. E procuravam um meio de prendê-lo. Quem procurava? Os líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas, no caso as multidões, o consideravam, quem? Jesus, como o quê? Profeta. Então eles só não fizeram, embora tivessem no coração deles o desejo, porque eles tiveram medo da repercussão e das represálias por conta do povo que consideravam ou tinham Jesus como alguém que falava em nome de Deus, porque tinham ele como profeta. E presta atenção aqui, irmãos, nessa palavra que aparece profeta. Porque quem era o profeta no Antigo Testamento? O profeta era aquele
que recebia a mensagem diretamente de Deus e que falava em nome de Deus, o assim diz o Senhor. Então o profeta era um megafone de Deus, o profeta era um instrumento de Deus para o povo. Então algumas pessoas aqui dessa multidão tinham ele como alguém que era profeta, que tinha uma autoridade, que tinha uma representação maior, Então aqui a gente já vai ver, né, essa autoridade, que tipo de autoridade é essa, né? Que é questionada no verso de número 23, é a autoridade de falar em nome de Deus. É a autoridade de ser alguém que fala com propriedade e com verdade acerca das coisas de Deus. Por isso que aqui esse verso, o verso de número 46, ele vai nos ajudar nessa interpretação, porque as pessoas o consideravam como um profeta, tá certo? E agora a gente vai entrar no verso de número 1 do capítulo 22. Vamos lá, irmãos. Jesus lhes falou novamente. Então aqui ele vai contar outra parábola, dizendo: o reino dos céus, mais uma vez ele vai usar a expressão reino dos céus. O reino dos céus é como um rei. É como um rei que preparou um banquete para seu filho. Olha só. Então, o reino de Deus é comparado como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. E aí, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Né? O dono da festa enviou, né, servos seus aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Então, o dono da festa mandou servos a esses convidados, mas o que foi que os convidados do banquete fizeram? Eles não quiseram ir. Eles receberam o convite, eles ouviram falar da festa, mas eles não quiseram ir. Verso de número 4. De novo, olha só, irmãos. Mais uma vez, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Verso 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Parece um pouco, né, com a parábola anterior a essa, que foi a parábola dos lavradores. Então, aqui a gente vai ter o dono da festa, o rei, o homem que deu o banquete, mais uma vez tendo o seu convite sendo rejeitado a uma festa que ele preparou para o seu filho, a festa de casamento, né? Que é o ápice, aquela festa onde todo mundo comemora. E aí ele vai dizer, agora no verso de número 7, olha só, o rei ficou irado e, enviando o seu exército, verso de número 7, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então aqui a gente mais uma vez percebe o juízo, no caso, por meio desse rei, né? Deus mostrando o seu juízo, né? Por meio desse rei que fez o convite, preparou tudo, as pessoas ouviram acerca da festa, mas elas fizeram pouco caso, foram indiferentes
com esse convite. Um decidiu voltar, como diz aqui, para o seu campo, o outro com os seus negócios, e os restantes, como ele diz no verso número 6, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-no e mataram. Então aqui a gente vai ter esse retrato de rejeição, de recusa, diante de um convite de uma festa esplendorosa que havia sido preparada com todo, com toda a pompa, né? Respeitando aí todos os pontos e vírgulas. E aí, irmãos, o verso de número 7 vai demonstrar essa ira, né? Essa ira, o juízo do rei, que representa o juízo também de Deus para com aqueles que recusaram a mensagem do evangelho, que ouviram, que todas as vezes quando nós pregamos, irmãos, todas as vezes que nós levamos a mensagem, nós estamos convidando as pessoas. Certa vez eu tive uma aula no seminário e o professor falou uma coisa bem interessante, né? Ele disse: meus irmãos, nas minhas pregações eu não costumo fazer apelo. Ele disse: não da maneira convencional como as pessoas fazem hoje, né? De chamar à frente, aquela coisa toda, né? Mas eu apelo sim. Eu apelo desde o início que eu abro a Escritura para pregar o Evangelho. Então, quando eu abro a Escritura para pregar o Evangelho, eu já estou apelando, já estou pregando, já estou falando a mensagem do Evangelho. E aí cabe a quem ouve, cabe a quem escuta mudar ou se arrepender, melhor dizendo. Se arrepender, que seria essa mudança, né? O arrependimento seria essa mudança. E aí, voltando agora para o texto, verso de número 8, né? Depois que a gente viu aí no verso de número 7 o juízo, verso de número 8. Então disse a seus servos, no caso o rei, né? O dono da festa aí. Ele falou para os seus servos: o banquete de casamento já está pronto, mas os convidados não eram dignos. Por que não eram dignos? Porque eles não atenderam, né? Demonstraram uma certa arrogância, demonstraram recusa, então eles não são considerados dignos. Vão às esquinas, olha só o verso de número 9. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E aqui ele escancara, meus irmãos. Aqui agora não tem mais uma exclusividade. A mensagem do evangelho, ela digamos, vou usar uma expressão aqui, mas entenda essa expressão. A mensagem do evangelho, ela é rasgada, certo? E foi isso, de fato, que Jesus fez, né, quando ele morreu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? A mensagem agora ela tem alcance, não é mais pertence à nação de Israel, mas ninguém precisa mais de um meio de campo, ninguém mais precisa de um meio para chegar a Jesus. Se no Antigo Testamento havia a figura do sacerdote, não. Agora nós temos livre acesso, nós temos diretamente acesso a Jesus. E aí ele vai seguir dizendo, então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os seus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Verso 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. E agora ele vai explicar quem são essas pessoas. Gente boa e gente má. Então quem são essas pessoas? Gente boa e gente má. Então gente má ou aparentemente má, olhando para esse contexto, são aquelas, né? As prostitutas, os publicanos, que são vistos, né? Ou todo aquele que é visto de uma maneira marginalizada, que nós recriminamos pelo que ele é, né? Um ladrão, enfim, pessoas que não têm, que a gente olha e que já olha com uma certa discriminação,
né? Ele traz isso através dos exemplos que ele já coloca aqui, né? A prostituta, o publicano, então aqueles que vendiam o seu corpo e aqueles que eram ladrões, né? O que roubavam as pessoas, que extorquiam as pessoas. Então essa seria gente má. E gente boa, né? No sentido de que aquelas pessoas que não tinham essa vida, né? Que levavam uma vida normal, comum. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então, se um grupo havia rejeitado, né, o convite feito pelo dono da festa, agora ele abriu, escancarou e pessoas diversas, pessoas boas e más, entraram agora para a festa. E aí vem o verso de número 11, dizendo: mas quando o rei, olha só, irmãos, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Então significa dizer que havia um homem que não estava de acordo, né, de acordo com o ambiente, alguém que estava ali querendo estar, mas desobedecendo, né? Querendo estar, mas desobedecendo aquele ambiente. E aí ele diz o seguinte: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Qual foi a reação desse homem? Ele se emudeceu, porque ele sabia que estava ali de maneira imprópria. Ele sabia que estava ali de maneira desobediente, porque o ambiente exigia dele, o espaço exigia dele, essa vestimenta, a vestimenta nupcial. E aí diz o seguinte, verso 13: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês perceberam que nas 3 parábolas elas vêm acompanhadas de uma mensagem de juízo? Vocês percebem que nas 3 parábolas Jesus traz uma advertência? Então Jesus aqui, ele vai e toma como exemplo esse homem que estava na festa, mas que não estava da maneira correta, e ele é o quê? Extraído ou tirado da presença do rei. Porque para estar na presença do rei, deveria estar de acordo com as suas exigências. Com as exigências da festa. E aí, irmãos, ele vai concluir dizendo: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o que é que nós vamos ter aqui quando Jesus ele chega a essa conclusão no verso de número 14? Percebam que a mensagem do evangelho, ela é difundida, ela é pregada, ela é disseminada, ela é levada, ela é conduzida. Muitas pessoas ouvem a mensagem, mas respondem ao evangelho, ou diria não responde de maneira negativa, ou até mesmo não se curvam, né, à mensagem do evangelho. E aí, percebam que muitas pessoas
Por isso que Jesus vai dizer em outro texto, naquele grande dia, muitas pessoas chegam e falam, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e no teu nome, mas eu fiz assim, eu fiz assado. Mas o Senhor vai dizer, eu não os conheço, apartai-vos de mim. E aqui, irmãos, muitos ouvem a mensagem, muitos, naquele contexto ali, de líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, muitos receberam ali, foram... sabe, a esponja foi saturados pela mensagem, mas eles não ouviram a mensagem, não permitiram a mensagem criar raízes no seu coração. Sabe aquela semente que foi lançada sobre as pedras, sobre um terreno ruim, mas que não produziram fruto? Não geraram no coração deles o fruto de crer, como Jesus diz aqui, de deixar a mensagem criar, né, ramos, frutas. Então, esse texto está aqui para nos trazer um aviso. Que nós podemos incorrer no erro de endurecer o nosso coração. E é um cuidado que todos nós precisamos ter. O coração desses homens estavam endurecidos. E aqui mais uma vez eu vou dizer uma coisa que eu já falei em outra mensagem minha. Eles estavam tão pertos e ao mesmo tempo tão longe. Enquanto as prostitutas e os publicanos estavam aparentemente longe, na perspectiva humana, e pertos do reino de Deus, porque eles estavam entrando no reino de Deus. Porque eles estavam crendo no reino de Deus. Não que o reino de Deus seja uma questão de esforço nosso. Tá certo? A graça, ela não é contrária ao esforço, irmãos. A graça é contrária ao mérito. Todos nós precisamos nos esforçar, todos nós precisamos lutar. Isso faz parte do esforço cristão. Falando, né, só para a gente encerrar essa parte agora, já estava na conclusão, eu estava dizendo que a graça, esse favor que o Senhor nos fez, a graça ela não é contra o esforço. Não é contra o esforço. A graça ela é contra o mérito. É contra o mérito. E por quê? Porque todos nós, a partir do momento que atendemos, né, o chamado do Senhor, nós somos chamados para lutar e combater, né, continuar a nossa santificação, ou dar início à nossa santificação. E isso exige de nós, né, esse esforço, esse cuidado, essa labuta, né? Mas isso não é mérito, isso não deve ser usado como mérito, porque nós não temos mérito. Porque se tudo isso é permitido, a gente entrar no reino de Deus, o mérito é de Cristo, porque foi por meio dele que todos nós passamos a ter acesso ao reino, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção nas 3 histórias, o mérito todo era do protagonista, né? Do pai, que tem uma ordem aos filhos, e aí um disse que ia e não foi, e o outro que disse que não ia, mas foi, né? O outro, o mérito é do proprietário da terra. Depois a gente vai ter esse rei que dá um banquete, que dá uma festa para o seu filho, né, de casamento. Então o mérito aqui é do dono, é do
do Senhor, né? Que é o Senhor que está, Deus que está sendo simbolizado aqui por intermédio ou por meio desses personagens, tá certo? Então guarda essa frase aí, que o mérito, ou a graça não é contra o esforço. A graça não é contra o esforço. A graça é contra o mérito. Nós não temos mérito. O mérito é todo de Jesus Cristo, porque é por meio dele que nós temos acesso ao Senhor, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, aqui concluindo essa parte, nós vamos fazer agora o sorteio. E eu quero te convidar a estar conosco amanhã, às 9h30, na Escola Bíblica, né, com o pastor Valone, e às 18h30 também, na sala, ou melhor, no nosso momento, né, de culto online, uma vez que nós estamos impossibilitados, né, de ainda estarmos na nossa igreja, mas continuemos orando, pedindo que o Senhor fortaleça, né, os nossos irmãos, e que tudo isso que a gente está enfrentando passe rápido, né? Passe e a gente volte a se reunir, a gente venha estar juntos. Então vamos lá fazer o sorteio agora do livro, e aí quem ganhar, né, quando tudo isso passar, irmãos, não se preocupe. Eu estou com uma reca de livros aqui, né, devendo aí aos irmãos. E aí vamos sortear aqui quem vai ser o vencedor. Vamos lá, quem vai ser o vencedor aqui, quem vai ganhar. O livro tem a ver com as parábolas, né, para você continuar estudando aí, as parábolas de Jesus, do John MacArthur. Então a pessoa vencedora foi... Quem ganhou foi... Eita, Carol! Tá vendo aí, irmã Sueli? De todo jeito foi para sua casa. Carol ganhou. Irmã Rose, continue crendo, viu? Continue crendo, seu dia chega. Então, Carol Matos vai receber, né, o livro. E a gente agradece desde já, irmãos, a sua presença aqui. Hoje a gente se excedeu um pouco, né? Passou da hora. Mas fica aqui o nosso abraço, que Deus te abençoe e esteja amanhã conosco às 9h30 e às 18h30. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais um momento de estudo da Tua Palavra, da Escritura Sagrada. Dá-nos, Senhor, esse desejo de ainda mais continuar estudando esse texto tão belo, tão maravilhoso e tão encantador, pois os nossos olhos se enchem de alegria quando nós compreendemos, Senhor, a Tua Palavra. E é isso, Deus. O Senhor não nos deu para deixarmos a Tua igreja perturbada, sem entender, sem compreender. Mas estamos aqui, Senhor, para que nos ajudemos, para que estudemos juntos e assim possamos compreendê-la e fazer com que ela se torne prática na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, para que ao longo da nossa caminhada o nosso coração não se endureça, porque todos nós podemos incorrer neste erro, endurecer o nosso coração para a Tua voz. E estar na Tua casa, Senhor, pode fazer com que nós nos iludamos. E assim como os chefes dos sacerdotes, assim como os líderes religiosos, sermos também parecidos com eles. Pois na Tua igreja, na Tua casa, Senhor, há pessoas, sim, com os corações endurecidos, que não acreditam mais em Ti, que não acreditam mais nas Tuas promessas, que não acreditam mais na Tua palavra, leem como se fosse um livro qualquer, leem como se fosse uma história qualquer. E nós pedimos a Ti, Senhor, ao Teu Espírito Santo,
pois é Ele quem nos ensina, Senhor, e a revelação da Tua palavra, Ele que abre o nosso entendimento, para que nós possamos compreendê-la e o nosso coração se encontrar sempre predisposto a estudar e se encantar, Senhor, pela Bíblia. Assim eu te peço pela vida dos meus irmãos, pela Tua igreja, pelos meus Jesus que se encontram lá em Teresina, a Ana Lúcia também, que esteve aqui conosco, e tantos outros, a Nadiele, Senhor, a irmã Rose, que também nós oramos por ela, pela sua saúde. Senhor, e tantos outros, Pai, fortalece a cada um no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então que Deus vos abençoe, irmãos, e até amanhã. Deus abençoe.